Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2021. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que fala sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Vale lembrar que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Mais uma das pessoas da Trindade, né? Das três pessoas, juntamente com o Pai e o Filho. Nós estudamos sobre isso na última lição do trimestre passado, né? A lição 13, quando foi falado sobre o Deus Uno e Trino. Só que alguns cometem o equívoco, né, de falar que o Pai é a primeira pessoa, o Senhor Jesus é a segunda, e o Espírito Santo seria somente a terceira pessoa dessa Trindade, né? Como se houvesse um pódio na Trindade, como se um fosse maior que o outro, mais poderoso. E os irmãos vão perceber na lição de hoje que um dos tópicos vai apresentar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, né? Claro que a intenção do comentarista não é diminuir a pessoa do Espírito Santo, mas alguns que talvez por não estar bem informados até tem essa impressão, né? E aí o estudo de hoje vai nos ajudar então a convidar o Espírito Santo para tomar o lugar certo nos nossos corações, né? O lugar de honra, o lugar de primazia. Então que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo e depois do vídeo nós estaremos de volta para fazer as considerações finais. Vamos então para essa lição de número 6, que fala sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades. O texto de referência está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos do 16 ao 20. Só que seria bom se nós acrescentássemos nesse texto de referência o versículo 15 também, porque tudo que Jesus está falando aqui está condicionado, né, ao fato de amarmos a Ele ou não, através da obediência à sua palavra. Porque o versículo 15 ele diz, né, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí no versículo 16 ele vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então Jesus ele estava levando uma palavra de conforto aos seus discípulos, por eles estarem tristes quando souberam que Jesus voltaria para o Pai. Aí Jesus ele promete enviar o Espírito Santo da parte do Pai para que estivesse com os seus discípulos, né, e com todos aqueles que seguem Jesus pela fé. E isso para sempre, né? O Espírito Santo está com o povo de Deus para sempre, já que ele é eterno e onipresente, né? Então ele está aqui conosco e está na eternidade também. Ou seja, nós não estamos órfãos, né? Jesus foi para o Pai, mas enviou o Espírito Santo para estar conosco. E quando ele diz que vai para o Pai e voltará para nós, ele se refere àquele grande dia, o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja. Porque em espírito Jesus sempre esteve presente, sempre esteve conosco, né? Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui, mais uma vez, ele diz que essa promessa de estar conosco todos os dias é condicional, se guardarmos todas as coisas que ele nos tem mandado. Agora, o fato é que nós só conseguiremos sobressair em meio às adversidades da vida se for por meio da ação do Espírito Santo, como diz aí na verdade aplicada da lição. E é Ele, né, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ensina todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo aqui, ele diz respeito às pessoas sem Deus, sem Jesus, que não receberam como Salvador e Senhor o Senhor Jesus Cristo, né? Nós vimos isso aí no versículo 17 do texto de referência e é o que diz também o texto áureo da lição. Então, quando alguém dá ouvidos à voz do Espírito Santo, essa pessoa é convencida por ele do pecado, da justiça, do juízo.
E aí essa pessoa se arrepende dos seus pecados, se converte ao Senhor Jesus e tem seus pecados apagados. Né? Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E ainda que sejamos pecadores, mesmo quando nós recebemos Jesus como Salvador, né, nós ainda somos pecadores. E o Espírito Santo vem e habita em nós, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós pecamos e há o arrependimento, aquele pecado ele é apagado pelo sangue de Cristo. E aí ele diz, né, que o mundo não conhece esse Espírito, que é o Espírito Santo, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós e estará sempre em nós. Os objetivos da lição de hoje são apresentar os títulos do Espírito Santo, e isso é muito importante, já que alguns negam a ação do Espírito Santo porque não está escrito diretamente Espírito Santo, né? O segundo objetivo é falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja e na vida do crente. Embora a igreja é o próprio crente, né? Não tem nenhuma redundância aqui. O que o comentarista está dizendo é que o Espírito Santo atua na igreja de uma forma coletiva e individualmente também na vida de cada crente. O terceiro objetivo da lição é discorrer, refletir, né, navegar sobre as qualidades do Espírito Santo. E essas qualidades descarta a ideia de que ele é apenas uma força, uma energia vinda de Deus, né? Ele é uma pessoa divina, né? O Espírito Santo é Deus. O tópico 1 fala sobre o título mais conhecido do Espírito Santo, que é o Consolador. Então ele diz que o Espírito Santo percebe aqui, irmãos, ele diz que é a terceira pessoa da Trindade. E como nós comentamos no início, né, ele é uma das pessoas da Trindade, né? Não se trata de primeira, segunda ou terceira pessoa. Ele está no mesmo patamar do Pai e do Filho também. Mas enfim, os irmãos observem, né, aí no item que, embora as funções de cada pessoa da Trindade pareçam distintas, o Filho roga ao Pai, o Pai envia o Espírito Santo cumpre o seu papel, né? Mas os três atuam em tudo, né? Em concordância, unidos no mesmo propósito, tá bom? Eles não atuam isoladamente. Se o Espírito Santo estará conosco para sempre, o Senhor Jesus também estará. Eis que estou convosco todos os dias, né? Se o Espírito Santo também ele estará em nós, o Pai e o Filho também estará em nós quando nós obedecemos a sua palavra. Está aí a referência no vídeo para os irmãos acompanharem. Agora que bênção, né, irmãos? O crente fiel, ele nunca anda sozinho. Ele está sempre acompanhado por três seguranças, né, para cima e para baixo, né? Além daquele outro, né, que está acampado ao nosso redor, né? Três seguranças do lado de dentro e um lá fora, vigiando ao redor. O item 1.1 diz que o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades, como Paracleto, né, que é o nome original em hebraico para consolador. Então, o Paracleto, no grego antigo, era alguém chamado para estar ao lado daquele que precisava de uma ajuda, né, em meio a uma dificuldade, uma adversidade. Só que no caso do Espírito Santo, ele não atua ao nosso lado, mas em nós, na nossa alma, no nosso espírito, né? E, consequentemente, no nosso corpo também. Paulo diz aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. Então, quando fala habitar, denota moradia fixa. E ele atua auxiliando o povo de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, né? A diferença é que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre o servo de Deus para uma determinada tarefa e depois ele se retirava, né? Como ali no caso de Sansão, né? A gente vê isso acontecer várias vezes na vida de Sansão. Já no Novo Testamento, mais precisamente no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio é, em forma, né, de uma língua repartida de fogo e pousou sobre aqueles quase 120 pessoas, né, que estavam ali no cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo, cumprindo-se assim aquela profecia de Joel no capítulo 2, versículo 28, que diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens visões, e de lá para cá é assim que o Espírito Santo age no meio do povo de Deus, né? O Espírito Santo, ele foi derramado em nossos corações, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5,
E ele é o selo, né, a marca do cristão. Por isso que nós devemos tomar cuidado, irmãos, para nós não entristecermos o Espírito Santo com o qual estamos selados para o dia da redenção. Mas o Espírito Santo ele atua, né, desde o Antigo Testamento. Ele já capacitava os profetas de Deus, como no caso de Zacarias, capítulo 7, versículo 12, que está aí na referência também no vídeo. Agora, vamos para o tópico 1.2, que onde diz que o Espírito Santo advoga nossas causas. E mais uma vez nós podemos ver a Trindade atuando no mesmo propósito aqui. Jesus afirmou que enviaria outro consolador, ou seja, então Jesus já é um consolador também. Ele vai para o Pai e vai enviar outro. E quando ele diz que vai enviar o outro, ele já está dizendo que é no mesmo nível que ele, não é? E na origem da palavra, nós já vimos que significa Paracletos, o Consolador. Né? Então seria também como alguém que pleiteia a causa de outro, né, de outra pessoa, atuando como advogado. E o interessante é que João diz que Jesus também é o nosso advogado. Né? E também lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, só que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus é o nosso mediador. Né? Então são pessoas distintas agindo no mesmo propósito. Né? E até o fato do Pai enviar Jesus para morrer na cruz por nós e enviar o Espírito Santo para interceder por nós, já revela que o Pai também está intercedendo dessa maneira por nós, né? Quando ele está preparando tudo. Isso é uma intercessão. Então Deus nunca atuou separadamente, apesar de serem três pessoas distintas. E além de nos justificar diante do Pai, o Espírito Santo nos ilumina através da luz da palavra de Deus, né? E ele nos ensina, nos fortalece e nos capacita também. Né? Ele nos orienta como um bom advogado. Um advogado que nunca perdeu uma ação. Né? Basta seguirmos as orientações desse advogado, que também, por sinal, é o nosso amigo fiel. Né? Aquele que não seguir suas orientações se torna amigo do mundo, né? E inimigos de Deus. A Bíblia mesmo diz isso. Né? Então não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Agora o item 1.3 afirma que somos consolados e confortados pelo Espírito Santo, que aqui já é o outro sentido da palavra paracletos, né? Então o comentarista diz que a Septuaginta, né, esse termo consolador, na Septuaginta, esse termo consolador é usado tanto no Salmo 71, versículo 21, onde ele diz: aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Depois, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 1, ele fala: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, aqui o sentido, nesses dois textos, é consolar mesmo, né, em meio às adversidades. E se alguém tem dúvida ainda, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico, para o grego, tá bom? E tem esse nome porque foi traduzido por 72 rabinos, né, sábios. Eram 6 de cada tribo de Israel. E aí ele está representado aí na lição com um L e 2x, né? Porque são algarismos romanos, né? O L é 50 e cada X vale 10. Então aí dá 70, seria a Septuaginta. E aqui, irmãos, é bom deixar claro também que Deus ele nos conforta, né, na pessoa do Espírito Santo através da palavra. É o pão vivo que desceu do céu. Durante esse deserto da vida, até chegarmos lá na Canaã celestial, Deus ele vai nos revigorar através da palavra. E isso também através dos seus servos. Né? O pai e o filho também atuam ali na consolação de cada pessoa, de cada crente. É o que Paulo diz aqui, né, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, o Espírito Santo nos consola e nós somos consolados pela palavra de Deus e ele nos usa para que nós venhamos consolar as outras pessoas também, claro, usando textos bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, porque homem nenhum tem esse poder de consolar o outro, né? No caso, por exemplo, de uma pessoa com o coração enlutada,
né, perdeu um ente querido, só o Espírito Santo pode consolar. E ele usa as pessoas através da sua palavra. A gente tem aquele exemplo de Elias, quando ele estava sem nenhum vigor, né, a ponto de pedir a morte. Aí um anjo apareceu para ele e confortou ele com pão e água e disse para ele, né, você tem muito chão pela frente ainda, Elias, né, muito longo é o seu caminho. Então, como diz o profeta também, né, um dos profetas do Antigo Testamento, ele diz, não é aqui o nosso descanso, né? Nós precisamos estar diariamente alimentando do pão, né, que é a palavra de Deus, que nos revigora, né, para nós prosseguirmos na nossa caminhada. Nós temos aí na lição o exemplo do profeta Jeremias também, que vivenciou momentos muito difíceis, né, e foi capacitado por Deus. Agora imagine, irmãos, alguém que foi lançado num calabouço por falar o que Deus mandou, depois ele vê o povo sendo levado cativo por não dar ouvidos às suas profecias, inclusive ele também vai preso. E uma pessoa nessa situação ainda consegue afirmar: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E assim ele trouxe uma palavra de consolo para todos nós, né? Até para os dias de hoje. Ele foi consolado por Deus e com a mesma consolação ele também está nos consolando. O tópico 2 diz que o Espírito Santo nos orienta. E isso também através da palavra de Deus, né? Ele nos faz lembrar das coisas que o Senhor Jesus nos disse, né? Pela sua palavra. E quando nós fazemos algo errado, ele nos corrige também, ele nos poda com a sua espada, que a espada é a palavra de Deus. Então percebe, irmãos, que estão atuando sempre juntos, né? Jesus é a palavra e o Espírito Santo nos orienta através da palavra. Agora cabe a nós decidirmos se vamos obedecer à sua voz ou à concupiscência da carne, né? Se obedecermos às orientações do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida plena em Deus. Se não, seremos uma espécie de vivo morto ambulante, né? Já que a inclinação para a carne é morte. E não é essa a vontade de Deus, irmãos, para nós, né? Olha o que Deus diz lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. E depois Deus lamenta, né? Como um pai quando o filho não quer obedecer. Olha o que Deus diz lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Percebe, irmãos, o quanto Deus quer que sigamos suas orientações? Agora, e na vida de Jesus, irmãos, como que o Espírito Santo atuou? O item 2.1 vai mostrar isso. O Espírito Santo ele age de uma forma dinâmica, né, criativa na vida e no ministério de Jesus. Isso em todas as fases da vida. Desde o nascimento de Jesus, já foi uma obra do Espírito Santo ali no ventre de Maria, e depois, lá quando ele já tinha 12 anos apenas, ele já instruiu os doutores da lei no templo, e depois do seu batismo, quando ele recebeu sobre si o Espírito Santo, o Senhor Jesus, né, deu início ali o seu ministério, com 30 anos, segundo Lucas capítulo 3, versículo 23. E isso porque a lei determinava dessa forma, né? Tá esses textos aí no livro de Números, capítulo 4, está aí no vídeo para os irmãos acompanharem, tá bom? A lei determinava assim, por isso que Jesus só iniciou seu ministério aos 30 anos. Agora, por que que Jesus ele precisou da ação do Espírito Santo se ele também é Deus? Porque ele também era 100% homem quando esteve fisicamente entre nós, né? E como homem, Jesus chorava, Jesus tinha fome, sede, ele se cansava, enfim. Como homem, Jesus precisava da ação do Espírito Santo. Somente em algumas ocasiões extremamente necessária, você vai ver Jesus usando os seus atributos divinos quando ele estava aqui nessa terra. E você observa que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, veio um anjo ali para confortar o Senhor. Também naquele texto que Lázaro estava doente, Jesus estava ausente, ele não fazia uso da onipresença ali. Então alguém disse para ele: ó, Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está doente. E Jesus disse: não, ele não está doente, ele está morto.
O Espírito Santo testificou isso para Jesus. Né? O Espírito Santo estava em Jesus também, quando ele leu lá no templo o texto de Isaías 61, versículo 1, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí Jesus disse, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Né? E da mesma forma, o Espírito Santo atua no meio da igreja, de uma maneira coletiva, porque Jesus foi, enviou o Espírito Santo sobre a igreja, como diz aí o item 2.2, né? Lá no dia de Pentecostes, dando dons aos homens, dons ministeriais, espirituais e tudo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E assim, então, cumpriu aquela profecia que nós já citamos, né? De Joel capítulo 2, versículo 28, né? Então, nós somos filhos agora por adoção, né, através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15 e Efésios capítulo 1, versículo 5, Paulo diz isso, né? E o que comprova isso é a ação do Espírito Santo em nós, né? Que nós somos filhos por adoção. E assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele há de nos ressuscitar também. Então o Espírito Santo ele é o selo do cristão, ele nos assegura a salvação, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, né, com o qual nós estamos selados para o dia da redenção. Então nós temos que conservar irrepreensíveis, né, tanto o nosso espírito, quanto a alma, quanto o corpo, para o dia do Senhor, seguindo as suas orientações através da palavra de Deus. Já o item 2.3 fala sobre a atuação do Espírito Santo na vida do cristão, aqui agora individualmente, né? A Bíblia diz, né? Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, operamos maravilha. Ou seja, contribuímos para a edificação do corpo de Cristo, porque tudo isso edifica. Né? Quando há profecia, quando há expulsão de demônios, quando há operação de maravilhas, traz uma edificação para a igreja. Então, essas pessoas trouxeram edificação para o corpo de Cristo, para a igreja, mas eles ouvirão, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Agora, por que isso, irmãos? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A pessoa tem dons, através desses dons há uma edificação na igreja. Agora, o problema é como está a minha vida particular com Deus. Nós temos dito isso aqui, né? Os dons de Deus não representam necessariamente nossa aprovação diante dele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? E assim como o Espírito Santo nos usa nos dons, ele quer nos guiar também em toda a verdade. E para isso é necessário nós conhecermos as Sagradas Escrituras. Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, ele nos faria lembrar das coisas que Jesus nos disse. E para a gente se lembrar, a gente tem que conhecer, a gente tem que ler. Aí depois ele diz aí no final do item, né? Muitos acham que Deus vai usá-los em sua palavra ou orientá-los sem que haja uma dedicação às Sagradas Escrituras. Ou seja, Deus, ele capacita através da ação do Espírito Santo, ele nos dá o dom do ensino, mas o preparo tem que ser adquirido, o conhecimento. Né? Sabedoria é uma coisa, irmãos, a sabedoria vem de Deus, agora o conhecimento é outro. Né? O conhecimento vem do homem, tem que buscar o conhecimento. É necessário pesquisar, buscar, ler. Né? Veja o exemplo de Lucas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho e também Atos dos Apóstolos. Não é? Toda a Escritura é divinamente inspirada, mas no Evangelho, segundo Lucas, ele mesmo diz que pesquisou, ele buscou informações dos fatos, tudo isso minuciosamente, irmãos, antes de deixar registrado. Então isso aqui serve para aqueles que acham que o pregador ou o pastor que usa um esboço na pregação não vem do Espírito Santo. Né? Claro que vem. Né? Deus ele deu uma visão para o profeta Abacuque e depois ele disse, olha Abacuque, escreve a visão e torna ela bem legível em tábuas, né? Se fosse hoje seria em banners, né? Para que o que passa correndo possa ler, porque a visão é para o tempo determinado. Então, às vezes, Deus nos dá uma palavra, nós guardamos no nosso coração, só que nós somos falhos, a mente do homem é falha, se esquece, então a gente deixa tudo anotadinho. Aquilo foi o Espírito Santo que colocou no nosso coração.
né, para o dia determinado, para as pessoas determinadas a ouvir aquilo. É assim que o Espírito Santo atua também. Claro que na hora da ministração de uma palavra, o Espírito Santo vai nos impulsionar, vai nos dar inspiração para falar algo a mais segundo a sua vontade. Ele atua dessa forma também, né, de diversas maneiras. Jesus disse para João também lá na ilha de Patmos, né? Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então deixa registrado, João, escreve tudo que eu vou te revelar. Percebe, irmãos? Então nós temos que vigiar, porque heresias, irmãos, se prega conscientemente por maldade, né, com segundas intenções, mas também por falta de conhecimento, né? E aquele que ensina a palavra de Deus, irmãos, ele está lidando com almas. E ai de nós, se matarmos uma alma com heresias, ainda que não seja de propósito, mas por falta de conhecimento. O povo de Deus ele estava perecendo, né, por falta de conhecimento, e Deus cobrou do sacerdote, cobrou do líder espiritual. O tópico 3 fala da ação do Espírito Santo através dos seus títulos. Além da Bíblia mostrar o Espírito Santo agindo através de símbolos, né, como a pomba sobre Jesus lá no seu batismo, como a língua repartida de fogo no Pentecostes, entre outros símbolos, né, a Bíblia apresenta o Espírito Santo também através de títulos que foram atribuídos ao Espírito Santo. Nós já vimos o Espírito Santo sendo apresentado como um paracleto, né, que seria o consolador, ajudador, auxiliador, mas ele é apresentado também nas Sagradas Escrituras como o Espírito do Senhor Jeová, está lá em Isaías 61, versículo 1. E só em Isaías, capítulo 11, versículo 2, irmãos, você já vê ele sendo apresentado de diversas formas, né? Como Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, conhecimento, enfim. Na verdade, são virtudes do Espírito Santo e esses títulos revelam a forma dele agir, né? Um título, ele revela o que está no contexto. É um contexto resumido, o título, né? Mas nesse tópico nós vamos ver 3 títulos apenas atribuídos ao Espírito Santo. E o primeiro está aí no item 3.1, onde ele é apresentado como o Espírito da Verdade. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 2, Paulo diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, a distinção, né, que os tradutores bíblicos optaram para diferenciar o Espírito Santo do Espírito humano é o E maiúsculo, né? Ainda que no original, tanto no hebraico, com relação ao Antigo Testamento, e no grego, com relação ao Novo Testamento, não tem essa diferença de E maiúsculo, E minúsculo, não tem isso, né? O idioma deles é diferente. Então, o E maiúsculo, na palavra Espírito, já se entende que o contexto está falando do Espírito Santo, tá bom? E nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 2, onde Paulo apresenta o Espírito Santo como o Espírito de vida, ele está com E maiúsculo, né? Porque o contexto se refere ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem capacita o ser humano a um relacionamento, uma comunhão, gerando uma comunidade, né? Por exemplo, no caso dos animais, eles não têm a capacidade de fazer uma comunidade, de se interagir, justamente porque eles não têm um espírito, né? Eles são criados apenas com alma e corpo. Já o ser humano, ele tem o espírito humano e eles se relacionam entre si. E assim também, irmãos, aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, essa pessoa tem o Espírito vindo de Deus, né? O Espírito de vida eterna. Então ele tem o Espírito com E minúsculo e o Espírito com E maiúsculo. Então ele tem vida terrena e tem vida eterna também, né? Onde um só é o Espírito agindo em um só corpo, né? Que é a igreja. E em cada membro do corpo individualmente, como nós vimos lá no item 2.2 e no 2.3, né? A igreja, portanto, ela é um organismo vivo, porque ela tem o espírito de vida, né? Ela é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo. Ainda que o templo de pedra, irmãos, é chamado de igreja, a denominação também é chamada de igreja, mas são inanimadas, né? A igreja de Deus ela é viva, ela é formada por pessoas que têm o espírito de vida, o Espírito Santo, né? Aquele que não tem o Espírito Santo, porque não optaram por Cristo, tem o espírito humano apenas, né? Mas biblicamente
estão mortos em seus delitos e pecados, né? A palavra do Senhor diz isso. O item 3.2 apresenta o Espírito Santo como o Espírito da verdade, já que Jesus é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade e Jesus é a palavra. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da verdade, porque ele testifica dessa verdade, da palavra de Deus, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo através da verdade, através da palavra de Deus, né? E Jesus chama o Espírito Santo como o Espírito da verdade que o mundo não conhece, né? As pessoas sem Jesus, as pessoas que permanecem com o coração endurecidos para o Espírito Santo, eles não podem receber o Espírito Santo, né? Está em João capítulo 14, versículo 17, né? Agora, por que que o mundo não pode receber? Porque o mundo jaz no maligno, né? E o maligno, ele é o pai da mentira, né? Então, o mundo só pode receber o Espírito da verdade quando ele conhecer e aceitar a verdade que liberta, né? Jesus disse: conhecereis a verdade, né? Que é a palavra é o Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. E lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz que os lábios mentirosos, né, eles são abomináveis ao Senhor, mas aqueles que agem fielmente, que são verdadeiros, né, esses são o seu deleite, né, o deleite de Deus. Para encerrarmos, o item 3.3 apresenta o Espírito como Santo, né, que é o título mais conhecido atribuído a ele, né? Além de Consolador, ele também é conhecido como o Espírito Santo. E ele é uma característica de Deus, né? O Santo de Israel. Por isso que é impossível alguém que tenha o Espírito Santo não ser impulsionado por ele a uma vida de santificação, né? Uma vida progressiva e posicional, né? Como diz aí na lição. Ou seja, progressiva com relação ao homem, porque o homem vive no processo de santificação aos poucos, e posicional com relação ao Espírito Santo, né? Através do sacrifício de Cristo. Então, o ser humano, ele já tem o Espírito Santo dentro dele. Então, ele está em santificação no que tange a ele, né? Na própria pessoa, e é santo no que tange ao Espírito de Deus. Por isso que Paulo chama os cristãos de santo, né? Porque tem o Espírito Santo dentro deles. Agora, a presença do Espírito Santo é claro que não nos isenta de pecarmos, né? Porque Paulo disse que também, enquanto nós estivermos nesse corpo, o pecado habita em nós, né? A gente tem dito isso aqui, né? Que a igreja de Corinto é uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, mas era uma igreja carnal, né? E Paulo mesmo disse isso, só que ela foi tratada, né? Houve um processo, aqueles galinhos secos, né, estavam sendo cortados, né? Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele é impulsionado a lutar contra o mal e o pecado. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final dessa lição. Eu espero ter contribuído com a preparação do estudo de cada um de vocês. E eu agradeço também a você que se inscreveu no nosso canal, você que curtiu o vídeo, fortalecendo assim, né, esse canal. E eu faço um convite a você para, na próxima semana, estarmos estudando a lição de número 7 juntos, né, onde vai falar sobre a importância, né, de cultivarmos uma vida de oração. Isso é fundamental, né? Então, eu convido você desde já, se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos de volta. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo na IBD da sua igreja.